Olá pessoal, sou o professor José Roberto, irei abordar com vocês hoje a definição de trabalho. Ouvimos em nosso cotidiano diversas frases utilizando a palavra trabalho. Aquela mulher entrou em trabalho de parto, esse menino dá muito trabalho, o trabalho dignifica um homem. Hoje tivemos um dia exaustivo de trabalho. Bem, são diversos significados, sobre a palavra trabalho e é isso que vamos abordar na aula de hoje. Vamos começar com o que é o trabalho, a partir do dicionário. O dicionário revela 10 significados para palavras, 10 definições, dar determinada forma a, fazer ou preparar algo para determinado fim, rever ou refazer com cuidado, treinar ou exercitar para melhorar ou desenvolver, causar preocupação ou aflição, fazer algum trabalho ou tarefa, formar ideias ou fazer reflexões, estar em funcionamento, fazer esforço para algo, exercer uma atividade profissional. Então essas são as definições que nós utilizamos praticamente nos exemplos que eu acabei de citar anteriormente. Mas seria importante para o início de nossa reflexão, além dessa ideia do cotidiano, a origem da palavra trabalho, que é a etimologia, o estudo da origem das palavras. E a palavra trabalho na língua portuguesa ela advém da palavra tripalium, que era um instrumento de tortura utilizado para castigar escravos. Pelo próprio nome, três, palium, paus. Eram 3 paus onde o escravo era colocado nessa posição, formando o X, onde ele ficava horas e até dias sendo castigado e às vezes até executado nesse formato, dentro desse instrumento. Então o tripalium e a ideia de trabalho exatamente está muito atrelada à cultura da sociedade ocidental, grega, romana, onde o trabalho era específico dos escravos. Quem trabalhava, quem ia para o campo, quem produzia as coisas, eram praticamente os escravos. Daí essa ideia de trabalho ter essa relação com essa questão do sofrimento, que quem trabalha é quem é escravo. E essa ideia também a gente vai ver muito forte, essa ideia relacionada de trabalho com sofrimento, dentro, principalmente na Idade Média, numa perspectiva religiosa cristã, com a ideia de castigo. E a ideia de castigo vai acabar mudando para uma outra ideia, para uma ideia de salvação, que vai ser exatamente com o advento da sociedade moderna, com Martinho Lutero, Juan Calvino, com a Reforma Protestante. Só para entender um pouco desse movimento, dessa mudança de paradigma, de ideias da Idade Média para a Idade Moderna sobre o trabalho, trago aqui para ilustrar a imagem da expulsão de Adão e Eva do paraíso, porque eles cometeram um pecado e agora o castigo é ele se sustentar com o suor do próprio rosto, ou seja, com o trabalho. Por isso que o trabalho é visto como um castigo ou uma forma de expiação dos pecados cometidos. Já na perspectiva protestante, com a Reforma Protestante e o advento da sociedade capitalista, o trabalho ele vai ser não visto mais com essa ideia de castigo, mas sim uma visão de que o trabalho vai apresentar a salvação do indivíduo. O homem tem como vocação trabalho e a partir do trabalho, o resultado do seu trabalho mostra a glória de Deus na vida dessa pessoa. Então o trabalho tem a perspectiva positiva. Quanto mais se trabalha, quanto mais se ganha com esse trabalho, isso reflete a graça de Deus sobre esse indivíduo e a salvação desse indivíduo está exatamente nesse bom resultado do trabalho da pessoa na sociedade. Então essa é a mudança de mentalidade que a gente vai ver entre a Idade Média e a Idade Moderna sobre a concepção de trabalho. Nas ciências sociais, o trabalho, filosoficamente falando, a gente vai ter dentro da sociedade capitalista, já no contexto moderno, vamos ter um autor chamado Karl Marx, onde vai fazer uma análise sobre o trabalho, mas eu não vou partir dele agora não. Vamos pensar em Hegel, no qual foi o filósofo ao qual Karl Marx se inspirou sobre essa concepção de trabalho. Segundo Hegel, o trabalho é a condição fundamental de humanização do indivíduo, isto é, o estado de ruptura e distinção entre os demais seres animais. Ou seja, o humano ele se distingue dos outros animais pela essa capacidade de interagir com a natureza e com o outro, produzindo objetos e produzindo a si mesmo, se modificando enquanto um animal distinto dos demais. Hegel acreditava que o trabalho era a condição essencial de autocriação do homem. O resultado do trabalho humano, além do objeto produzido pela ação do trabalho, de criar o instrumento, de criar a lança, de produzir o fogo, teríamos o próprio homem, ou nos termos hegelianos, a produção da subjetividade. Ou seja, segundo Hegel, o homem, ao trabalhar,
ele produz um objeto exterior e produz a si mesmo. E é exatamente nessa ideia que Karl Marx vai enfatizar esse duplo caráter construtivo do trabalho, da construção de objetos de uma realidade exterior e da construção da subjetividade do próprio ser humano. Daí ele vai dizer em um de seus livros a seguinte frase: o trabalho não produz apenas mercadorias, produz também a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, justamente na mesma proporção que produz bens. Ou seja, na sociedade capitalista como ou qualquer outra, dentro das condições que cada sociedade vai ter um formato de trabalho, certo? O indivíduo vai produzir objetos e a si mesmo. E as relações sociais vão estar baseadas exatamente, né, como se dá essas relações de trabalho. Bom, é claro que ele vai aprofundar mais isso, mas não é nosso objetivo na aula de hoje, é apenas essa definição e dar ênfase a esse caráter, tanto como Hegel como Marx, né, desse caráter, dessa produção, né, exterior de objetos e a produção do ser humano enquanto tal. Aí nas ciências sociais o trabalho vai exatamente se referir a toda forma de atividade humana que envolve o emprego de uma força física e mental no processo de produção material e simbólica. Ou seja, o trabalho ele produz algo, um objeto físico concreto, como também algo simbólico, uma poesia, um livro, uma história, uma criação de ideias que tem até a frase, ideias movimentam o mundo, pessoas morrem e defendem por ideias, por ideais. Então, o ser humano, ele tem como trabalho exatamente aquilo que ele faz manualmente, braçalmente, como intelectualmente. E às vezes as duas coisas estão intrínsecas, né? Estão interligadas, tanto a produção material quanto simbólica. Porque para produzir um objeto, ele tem que pensar e idealizar esse objeto. Esse objeto não é produzido só braçalmente. Tem todo um processo de produção. E toda a produção material, de certa forma, por trás, tem algo simbólico que justifica a criação de tal objeto. Então é isso, essa é a definição e reflexão sobre o trabalho que eu trago para vocês. Espero que tenham ficado claro todo esse processo histórico de mudança, né? Depois vocês podem aprofundar essas temáticas a partir dos autores citados, Marx, Hegel, essa concepção na Idade Média para a Idade Moderna, com a Reforma Protestante, como também a origem da palavra trabalho nessa questão de sofrimento. Então ficamos aqui com a aula de hoje, né? Espero vocês na próxima.